começar a gravar aqui, está processando ali. Então, nesse exato momento, começamos aí a gravar. Então, a primeira questão que temos é exatamente a seguinte: por que, ao final da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos tornaram-se o país mais rico do mundo? Então, vamos lá para a resposta. Os Estados Unidos se tornou, ou tornaram-se o país mais rico do mundo em função da enorme destruição que ocorreu nos países europeus durante a Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 a 1918. Esses países acabaram ali contraindo uma dívida de 10 bilhões de dólares, né, com os Estados Unidos, e esses países tiveram muitas vítimas, e muitas vítimas em idade de trabalho. A partir daí, esses países eles tiveram que importar muitos produtos dos Estados Unidos, né, comprar muitos produtos dos Estados Unidos, fazendo com que essa dívida se tornasse ainda maior, ok? Então, diante disso, os Estados Unidos, ao final da Primeira Guerra Mundial, se tornou a nação mais rica do mundo, né? E tornou-se também a maior potência industrial e comercial desse mundo. Então, essa aí é a resposta da primeira questão. Lembrando, essas respostas, elas ficarão gravadas e eu vou deixar disponível para que vocês depois possam acessá-las, tá bom? Segunda questão. Que motivos nos levam a afirmar que a sociedade de consumo começou nos anos 1920 nos Estados Unidos? Então, essa aqui é a resposta. A década de 1920 foi um período de grande crescimento econômico e nas invenções, ou seja, houve ali muitas inovações, muitas invenções foram criadas, como, por exemplo, a geladeira, o rádio passou a ser disseminado de uma maneira mais intensa, né? A população teve acesso à luz elétrica em suas casas, então as inovações tecnológicas elas passaram a estar presentes na vida das pessoas, no cotidiano das pessoas. Então, por isso é que os anos 20, eles podem ser considerados que são ali os anos da sociedade de consumo, o padrão de vida norte-americano, o denominado American Way of Life. Tá? Então, seria exatamente isso. Então, terceira questão. Explique as razões que provocaram a quebra da Bolsa de Valores de Nova York em outubro de 1929. Então, as causas dessa quebra da Bolsa de Valores de Nova York são exatamente as seguintes. A partir de 1926, há o crescimento da especulação. O que seria a especulação? O que seria a especulação financeira? Seria exatamente você estabelecer determinados preços de empresas que muitas vezes elas não valem aquilo. Você diz assim que uma empresa vai crescer 300%, mas quando na verdade o potencial dela é crescer menos 50%. Isso é especulação. E para que essa especulação serve? Para que as pessoas possam comprar essas ações, para que essas ações se valorizem e aqueles que vendem essas ações, eles poderem lucrar com isso. Então, houve essa especulação que elevou o valor das ações das empresas. Aí os investidores, quando desconfiaram que essas empresas não valiam tanto assim, essas ações não valiam tanto assim, buscaram vender essas ações. E aí houve muita oferta de ações de empresas e pouca procura. Isso resultou numa queda da Bolsa de Valores de Nova York, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. E, a partir daí, nós temos milhares de investidores, milhares de empresas indo à falência devido a essas causas relacionadas à especulação. Então, essa é a resposta da terceira questão. Quarta questão. Quais as consequências da Grande Depressão para a sociedade estadunidense nos anos 1930? Aí, nós temos exatamente a seguinte resposta. Com a Grande Depressão, milhares de empresas, como indústrias, bancos e estabelecimentos comerciais, faliram. O desemprego chegou a 25% da população economicamente ativa. Os preços dos produtos agrícolas desabaram e, sem poderem pagar suas dívidas, milhares de fazendeiros perderam suas terras para os bancos. Ou seja, os bancos continuaram cobrando as dívidas,
acabaram tomando as terras de fazendeiros que não tinham como pagar as dívidas que contraíram. E vamos agora aqui para a quinta questão. Por que a principal meta do New Deal era combater o desemprego? Então, vamos lá entender o porquê. Quem acaba estabelecendo o New Deal, o novo acordo, é exatamente o presidente Franklin Delano Roosevelt. E esse plano era justamente para acabar com a crise, o Estado tendo uma participação mais efetiva, mais intensa. E como é que o Estado iria fazer isso? Da seguinte forma: o Estado iria ampliar a oferta de empregos, essa oferta de empregos iria levar renda aos trabalhadores. Esses trabalhadores, tendo emprego, teriam dinheiro, eles iriam retomar o consumo. Retomando o consumo, as empresas voltariam a produzir. Voltando a produzir, as empresas iriam contratar novos trabalhadores. Isso é denominado de política de pleno emprego. E para que isso pudesse ocorrer, o que o governo do Franklin Delano Roosevelt fez? Ele investiu em obras públicas. Ele produziu obras públicas, fez com que empresas fossem contratadas e essas empresas, por sua vez, contratavam novos empregados, milhões de pessoas que estavam desempregadas. Então, daí nós dizermos exatamente que a meta principal do New Deal era exatamente combater o desemprego, porque através do combate ao desemprego, nós poderíamos exatamente pensar o sentido do melhoramento da economia, tá bom? Então, exatamente essa aí é a resposta de número 5. Agora vamos lá para a sexta questão. Além do combate ao desemprego, quais outras medidas Roosevelt tomou para reanimar a economia estadunidense? Então, essa é a sexta questão. Então, vamos lá para a resposta. Entre outras medidas que podem ser citadas estão a regulamentação do sistema bancário e da Bolsa de Valores de Nova York, ou da Bolsa de Valores. O que seria a regulamentação do sistema bancário? Exatamente tentar impedir aquela especulação financeira, né? Tentar fazer com que os bancos fossem mais transparentes. Também, essa regulação do sistema bancário é exatamente até na questão da emissão de moeda, para que não haja uma emissão de dinheiro que faça com que a inflação ela possa ocorrer. Outra questão em relação à regulamentação do sistema bancário é exatamente questões relacionadas à cobrança de juros, questões relacionadas a também impostos que serão cobrados desses bancos. Outras questões também, subsídios aos agricultores para que reduzissem a área plantada e, assim, aumentar o valor da produção agrária e pecuária. O que seria exatamente isso? Controlar a produção agrícola, para que não houvesse um grande número de alimentos e poucas pessoas para comprar. Então, limitava-se a área que era para plantar ou para criar o gado, e a partir daí teria uma oferta de acordo com a demanda, né, sem termos aí crises de superprodução. Outra questão também é que o Roosevelt criou com o New Deal uma empresa estatal para obras públicas no Rio Tennessee. Essa empresa ela acabou sendo muito importante para que muitas pessoas fossem contratadas para trabalhar nessas obras que teriam um grande vulto de desenvolvimento para os Estados Unidos. Também promulgou uma legislação social, e essa legislação social ela acabava beneficiando os trabalhadores, principalmente com o quê? Seguro-desemprego, com questões relacionadas à aposentadoria, tá? E a partir daí isso melhoraria muito essas questões sociais. O sindicato, né? Justamente para lutar e para brigar ali pela melhoria das condições da classe trabalhadora. Outro ponto também é que houve a criação de imposto sobre grandes fortunas. As pessoas que tinham muitos bens, tinham dinheiro à beça ali, o que acabavam fazendo? Acabavam pagando impostos de uma maneira diferenciada, não eram a mesma alíquota, o mesmo valor em porcentagem que pagavam, por exemplo, os trabalhadores comuns. E contratou diversas empresas para a construção de obras públicas. Essas obras públicas eram estradas, hidrelétricas, ferrovias,
a portos, né, e também aeroportos também já passam a ser construídos durante esse período. Então, vamos agora aí para a 7ª questão. Relacione as ideias de Frederick Taylor ao Fordismo. Então, nós temos exatamente a seguinte ideia. O Frederick Taylor, ele dizia que os operários eles deveriam ser trabalhadores especializados, que eles deveriam se dedicar a uma única, exclusiva atividade. Eles não precisavam refletir sobre a produção, ou seja, bastava que as orientações viessem e, a partir daí, eles deveriam cumprir essas orientações sem pensar, sem refletir, apenas executar, não pensar, né? E, para ele, seria vantajoso também que esses operários eles ganhassem por peças produzidas. Então, foi exatamente isso que o Frederick Taylor pensou. O Ford, ele era um adepto das ideias do Taylor. Então, o que o Ford fez? Ele pegou as ideias do Taylor e pegou uma sua, que era exatamente de criar uma linha de produção, onde os operários, eles trabalhariam em pés ou sentados, e uma esteira passaria por eles, e a partir daí eles montariam exatamente aquilo que era determinado. No caso do Ford, era exatamente o carro. Isso aumentou a produtividade imensamente, isso aumentou os lucros e também houve o barateamento dos automóveis nos Estados Unidos. Lembrando que antes do modelo taylorista, fordista, nós tínhamos exatamente o quê? Principalmente as questões de artesanais. O indivíduo ele sabia toda a produção, e era ele que muitas vezes desenvolvia a produção. Com o advento da indústria, esse indivíduo passa a ser um trabalhador hiper especializado, né? Ele é um especialista em apertar o parafuso da roda direita do carro, e ele não entende, não compreende como é que é produzido o carro todo, tá? Então, vamos para a 8ª questão. A questão diz o seguinte: qual é a relação entre a concentração da renda e a formação de empresas monopolistas com a crise de superprodução? Então, vamos para a resposta. O liberalismo, ele favorece e sempre favoreceu a concentração de renda. E também o controle monopolista. O que seria um controle monopolista? Um grupo, né, ou uma determinada empresa, controlando os preços, controlando a produção, controlando os salários dos trabalhadores. Para quê? Para beneficiar os mais ricos, para que as suas empresas possam ter cada dia mais lucro. E acabam prejudicando operários, acabam prejudicando agricultores, certo? E esses operários, esses trabalhadores, eles vão, com o tempo, perdendo a capacidade de consumir as mercadorias. E isso gera uma crise de superprodução. Quando os salários eles ficam cada vez mais achatados, quando essa distribuição salarial ela fica bem menor, poucas pessoas com muito dinheiro e muitas pessoas com pouco dinheiro, isso gera exatamente uma crise de consumo. E essa crise de consumo leva a uma crise de superprodução. A partir daí, as fábricas que produziam mercadorias param de vender, por quê? Falta consumo. Então, por isso, a concentração de renda é perigosa para as economias mundiais. O que deveria existir uma melhor redistribuição dessa renda, e ao existir essa melhor redistribuição de renda, o que teríamos? Pessoas com maior potencial de consumo. Então, era exatamente essa a ideia que deveria ser passada, mas não acontecia. Havia uma concentração de renda muito grande, e o Brasil, até hoje, tem essa ideia de uma concentração de renda altíssima. 9ª questão. Por que a frase seguinte é falsa? A entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial agravou a Grande Depressão porque os gastos militares geraram inflação dos preços. Então, vamos entender por que essa frase aqui ela é falsa. Essa frase ela é falsa pela seguinte situação. A participação dos Estados Unidos na Segunda Guerra, ela acabou fazendo com que os Estados Unidos tivessem grandes gastos públicos em material bélico. O que seria esse material bélico? Seria exatamente o material para guerra. Então, seriam munições, armas, equipamentos militares e etc.,
né? Só que não leva os Estados Unidos a uma crise, né? O que vai fazer é exatamente o diferente. Por quê? Vai incentivar a produção industrial, essa entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, vai gerar milhões de empregos, né? E esses milhões de empregos vão também ajudar a superação da Grande Depressão e vão ajudar a superação da crise. Então, a participação dos Estados Unidos não envolveu um processo aí de grande inflação, tá? Então, por isso ali que está errado a questão ou a frase. 10ª questão. Por que o rio Tennessee foi importante no processo de recuperação de economia dos Estados Unidos na época da Grande Depressão? Então, a resposta que temos é exatamente essa. O rio Tennessee, ele está localizado no sul dos Estados Unidos, ele tem cerca ali de 1.050 quilômetros, né, que atravessava, ou melhor dizendo, atravessa ali duas regiões que foram afetadíssimas pela Grande Depressão. O governo Roosevelt resolveu fazer o seguinte, ele criou uma autarquia, que é exatamente ali uma empresa com uma certa autonomia, a autarquia do Vale do Tennessee, para construir represas, para construir usinas hidrelétricas, para controlar as inundações que eram provocadas pelas cheias dos rios, né? E também para conservar o vale com fertilizantes, fazer com que a região ela se tornasse fértil também para plantações. Então, a partir daí, houve a melhora das navegações, das áreas de recreação, essa região ela passou a ser muito importante para a produção da energia que as indústrias estadunidenses precisavam, né? Então, por isso aí a região do Rio Tennessee ela foi importante nesse processo de recuperação, porque muitas pessoas foram para essa região também para trabalhar, tá? Então, vamos para a próxima questão, que ainda está na página 80, que é exatamente uma pesquisa. Essa pesquisa vocês deveriam ter feito em casa, já que estão em casa. Então, vamos lá. O uso de eletrodomésticos tornou-se comum nos lares dos Estados Unidos nos anos 1920. No Brasil, os eletrodomésticos começaram a ser fabricados nos anos 1950, no governo do presidente Juscelino Kubitschek, mas eles só se popularizaram na década de 1970. Então, vamos lá. Até então, como os alimentos eram conservados e como as roupas eram passadas? Entreviste um idoso e procure saber como era o cotidiano em sua casa sem eletrodomésticos. Então, eu vou... essa atividade, apesar dela ter sido aí uma atividade direcionada, né, para que vocês fizessem uma entrevista, mas aí eu vou determinar aqui algumas questões para vocês. Primeiramente, os alimentos, eles eram conservados na grande maioria com sal. As carnes, os frangos e etc. eram conservados com sal, eram temperados ali para poderem ter um tempo maior para que o consumo pudesse ser efetivado. As roupas, muitas vezes, na verdade, elas eram passadas com ferros que eram aquecidos, né, com carvão. Então, era assim que eram as rotinas, ou era a rotina nesses tempos. Essa é uma prática aí, dessa entrevista, uma prática de história oral, a gente conhecer um pouco do passado através da experiência dos mais antigos, a partir da experiência dos mais velhos. Então, próxima questão aí na página 81. Imagens contam a história. Pessoas de diferentes classes sociais vendem maçãs a preço muito baixo. 5 centavos de dólar. Na caixa do meio há um aviso. Desempregados. O título da charge é Democracia. Interprete a mensagem crítica contida na charge. Então, essa charge, ela acaba sendo uma crítica à Grande Depressão, devido à ideia de que há uma superprodução de maçãs, essa superprodução reduz o preço a um patamar mínimo, né? E mesmo assim ninguém quer comprar, né? Ninguém está interessado em comprar maçã. Essa crítica também, ela é uma crítica social, né? Devido à ideia de que os personagens, eles são de diferentes tipos sociais, de diferentes
matizes sociais, de grupos sociais, como, por exemplo, a mulher à esquerda, ela representa ali um pobre, o cara do centro ali com a cartola, ele representa o empresário, os dois homens são da classe média baixa, um da classe média baixa, aquele que está mais próximo à mulher, e o outro da classe média alta, né? Todos eles estão desempregados, ou seja, todos eles foram afetados com a crise. Então, para o chargista, a crise ela era democrática, pois ela atingia todas as classes sociais. Então, é exatamente com essa ideia que a crise de 1929 acaba se estabelecendo, tá bom? Então, vamos continuar aqui. Passado e presente. Desde o início dos anos 1980, o governo dos Estados Unidos deixou de regulamentar o mercado, de acordo com a doutrina do neoliberalismo. O resultado foi grande especulação financeira no mercado imobiliário. Quando os juros subiram, as pessoas não puderam pagar o financiamento aos bancos. Quando a crise eclodiu em 2007, o mundo foi surpreendido por grave crise econômica e, no ano seguinte, pela queda violenta na Bolsa de Valores de Nova York. Bancos e empresas imobiliárias não tinham como receber o dinheiro emprestado e faliram. A seguir, foi a vez de indústrias falirem. Milhões de trabalhadores perderam seus empregos. A crise rapidamente chegou à União Europeia e se tornou globalizada. Crédito fácil, especulação, falências e desemprego. A crise de 2007 lembrava a de 1929. Em 2011, deputados do Congresso dos Estados Unidos formaram a Comissão de Inquérito da Crise Financeira e apresentaram um relatório avaliando as causas do desastre econômico de 2007. Eles concluíram que a crise foi provocada pela imprudência de várias instituições financeiras e que o governo poderia tê-la evitado. Segundo os deputados, nós concluímos que a falha generalizada na regulação e supervisão financeira se demonstrou devastadora para a estabilidade do sistema financeiro nacional. Não aceitamos a ideia de que os reguladores não dispunham de poder para conter o sistema financeiro. Eles tinham amplos poderes em muitos cargos e, em muitos casos, escolheram não usá-los, né? Então, isso aí é uma matéria da Terra Magazine, de 23 de fevereiro de 2011. E a pergunta é exatamente a seguinte: há elementos comuns que permitam comparar a crise de 1929 com a de 2007? No trecho do relatório da Comissão de Inquérito sobre a crise, existem afirmações que poderiam ser utilizadas para avaliar a de 1929? Aí vamos lá. Há inúmeros dados e elementos que permitem comparar as duas crises. Primeiro, em 1929 houve especulação da Bolsa de Nova York, né? Em 2007 houve especulação do setor financeiro. Então, isso é muito parecido, muito parecido. Além disso, em ambos os casos, havia crédito fácil, as pessoas poderiam pegar crédito, consumir e ficar endividadas. Em ambos os casos, né? Também foi comum, nos dois casos, a falência de um sem número de empresas, de milhares de empresas, né, e que levou ao desemprego. Então, ambos os casos aí possuem elementos comuns, tanto a crise de 29 como a crise de 2007. Sobre esse relatório dessa comissão de inquérito, formada aí pelos deputados estadunidenses, que a gente pode pensar o seguinte: eles fazem uma grande crítica ao governo. Por que eles fazem uma grande crítica ao governo? Porque o governo não foi capaz de fazer a intervenção, de regular o sistema financeiro do país, né? E essa crítica pode ser considerada bem parecida com a crise de 1929. Quando Franklin Delano Roosevelt assume, ele estabelece exatamente o processo de regulação do sistema financeiro, regulação dos bancos, regulação das empresas, para que não mais pudessem ocorrer crises de tal magnitude, certo? Então, agora, nesse momento, eu vou encerrar aqui a gravação e aí falamos rapidamente aqui, ok?